Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus sobre as nossas vidas. Estamos iniciando mais uma aula da nossa classe Relacionamento Discipulador. Nós somos a Igreja Batista Central de Taguatinga e é muito bom nós estarmos juntos para estudar a Palavra de Deus. Você que faz parte da nossa comunidade, seja muito bem-vindo. Você que ainda não é membro nem congrega conosco, é muito bom ter também você nesta plataforma, nesse espaço. Nós temos muita alegria em compartilhar da Palavra de Deus com você. Meu nome é Mateus, eu sou pastor da Igreja Batista Central de Taguatinga. Nosso desejo é que, através deste espaço, nós possamos, então, crescer no conhecimento da Palavra de Deus. A nossa aula está sendo veiculada inicialmente no domingo, dia 3 de maio, às 9 da manhã. Este é o horário da nossa aula, domingo, 9 pela manhã, e hoje é o dia 3 de maio. Se você está vendo esse vídeo outro dia, em outro horário, que você também seja edificado pelo estudo da Palavra de Deus. Quero convidar você que nós possamos iniciar esse momento de reflexão, orando ao Senhor, pedindo a Ele que possa receber esse tempo de dedicação, de reflexão na palavra, que possa de fato gerar crescimento em nosso coração. Pai Santo, Pai querido, nós queremos te louvar. Queremos, ó Deus, engrandecer o Senhor por mais um dia, por uma nova manhã que o Senhor nos permite acordar, que o Senhor nos permite estar reunidos em Tua presença, ainda que separados fisicamente, nós estamos juntos como igreja em Cristo Jesus. Nós queremos entregar ao Senhor o nosso culto, o nosso louvor, este tempo de estudo na palavra, pedindo que através do Teu Espírito Tu possas ministrar ao nosso coração. Que nós, ó Deus, possamos, pela ação do Senhor, ter sabedoria e discernimento para entender aquilo que a Tua palavra quer nos ensinar. Que nós possamos, ó Deus, olhar para o alvo que o Senhor tem colocado diante de nós, de fazermos discípulos de Jesus. Que nós possamos dedicar as nossas vidas. Queremos, ó Deus, entregar ao Senhor o nosso ser. Fala conosco. É o que nós humildemente pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero deixar aqui meu abraço a todos os nossos irmãos que são alunos desta classe, você que está matriculado nesse semestre na classe Relacionamento Discipulador, seja muito bem-vindo. E quero aqui deixar também um abraço especial para a irmã Simone Guerra, que é minha irmã de sangue, membro da nossa igreja também. Ela me disse pouco tempo atrás que tem conseguido assistir todas as aulas de todas as classes da escola bíblica nesse período de isolamento. Então, se você está também acompanhando a nossa aula hoje, minha querida irmã, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7 do nosso livro. É o que nós temos estudado, né? Os elementos do relacionamento discipulador, aquilo que o pastor Roosevelt Arantes escreveu neste livro intitulado Aprofundando Raízes. Nós, na última semana, estudamos a primeira parte do capítulo 7, Ensinar o Evangelho, conduzindo discípulos à multiplicação. E nós, então, hoje vamos dar continuidade a esse estudo, para que nós possamos aprender um pouco mais a esse respeito. Como nós podemos discipular pessoas, como nós podemos multiplicar discípulos de Jesus. Nós temos trabalhado esses elementos, você deve se lembrar, está aparecendo agora na sua tela, os elementos do relacionamento discipulador. Relacionar-se, acolher, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o Evangelho e solicitar contas. Hoje nós vamos então caminhar mais um pouco neste elemento, ensino do Evangelho, como nós podemos conduzir as pessoas a quem temos acompanhado, a quem temos discipulado, para que possam também fazer outros discípulos de Jesus. Nosso alvo é esse, meus queridos irmãos. Nosso alvo é que as pessoas que nós acompanhamos, as pessoas que nós discipulamos, possam também alcançar outras pessoas em Cristo Jesus. Então eu quero convidar você a pensar um pouquinho a esse respeito na manhã de hoje. Nós vamos acompanhar agora um vídeo do pastor Diogo Carvalho. Ele fala um pouquinho a respeito do propósito do discipulado. Para que serve o discipulado? Para que serve o que nós chamamos de RD, que é o relacionamento discipulador?
Vamos acompanhar esse vídeo, que ele possa falar ao nosso coração. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo faz uma lista de todas as suas ações e atitudes diante daqueles irmãos para fazer deles novos discípulos. E quando nós olhamos o segundo capítulo e chegamos até o versículo 12, nós encontramos um para quê, que dá a ideia de objetivo, finalidade. Para que Paulo agiu daquela forma no discipulado daqueles irmãos? E ele diz assim: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, para que serve o discipulado? Para que o discípulo desenvolva um relacionamento cada vez mais próximo de Deus, para que ele se conecte cada vez mais com Deus. Então, em primeira e última instância, o discipulado é, acima de tudo, para a glória de Deus e para gerar uma vida madura espiritualmente do discípulo para com Deus. Portanto, o discipulado não é para gerar dependência do discipulador. Paulo aqui não está dizendo que eu fiz tudo aquilo para receber uma homenagem, uma honra de vocês como um excelente discipulador. Pelo contrário, ele disse: a minha finalidade era conectar vocês cada vez mais com Deus. Por isso, no seu RD, encoraje o seu discípulo a encontrar na palavra de Deus as respostas de que ele precisa para resolver as questões do seu dia a dia. Você não quer que o seu discípulo precise ouvir de você sempre o que ele deve ou não deve fazer. Sempre busque conectá-lo à palavra de Deus, porque o objetivo do RD é fazer com que ele desenvolva o seu relacionamento com Deus. Paulo diz: para que eu fiz discípulos entre vocês? Para que vocês se comportassem bem para com Deus, para que vocês amadurecessem no seu relacionamento com Deus. Algumas vezes eu tive que esperar um pouco para que o discípulo percebesse o que ele tinha feito de errado, para que não precisasse dizer sempre o que ele precisava fazer ou não. Você deve fazer assim também no seu RD. Conecte o seu discípulo a Deus por meio da palavra e não apenas a você mesmo. Muito bem, meus queridos irmãos, para isso que serve o discipulado. O discipulado serve para que nós possamos conduzir os nossos discípulos à maturidade na presença do Senhor e para que a glória de Deus se manifeste na vida daqueles que nós acompanhamos. Então, você possa colocar a sua vida diante do Senhor, que você possa conduzir as pessoas que você tem acompanhado, de quem você tem cuidado, para que essas pessoas também possam fazer isso com outras pessoas. O processo de multiplicação das nossas vidas, ele acontece dessa forma, quando nós compartilhamos a nossa experiência e quando nós vemos outras pessoas experimentando da graça de Deus em Cristo Jesus. Quando nós vamos lá para a página 97 do nosso livro, pode acompanhar, é isso que o pastor Roosevelt diz: é preciso preparar o coração para multiplicar discípulos. Gerar novos discípulos é consequência natural naqueles que compreendem a palavra de Deus, mas cabe ao discipulador estimular o discípulo a assumir a postura certa quanto à palavra, que vai acelerar o processo de multiplicação. Meus queridos, nós somos chamados então a desenvolver este que nós podemos chamar do segundo passo para que nós possamos ensinar o Evangelho às pessoas que nós estamos acompanhando. Na semana passada nós falamos a respeito da necessidade de enxergar com a ótica do reino, de ter o olhar do reino de Deus, de desenvolver esse olhar nas pessoas que nós acompanhamos, para que elas possam também gerar novos discípulos. E agora nós aprendemos nesse segundo passo a importância de nós prepararmos o coração dos nossos discípulos para que novos discípulos sejam gerados. O processo discipular nas nossas vidas, ele deve, meus queridos irmãos, desenvolver isso. Nós somos discípulos de Jesus e dentre a realidade do discipulado de Cristo está presente também o chamado para que nós façamos outros discípulos. Então, o processo de vida discipular, ainda que este processo não tenha se estabelecido conosco de forma individual, que nós chamamos de discipulado um a um, ainda que nós não tenhamos passado por isso, nós somos chamados a intencionalmente fazer isso com outras pessoas.
para que elas possam aprender que é desta forma, um a um, que nós podemos gerar novos discípulos para a glória de Deus. Pensando nisso, pensando nesse segundo passo, Pastor Roosevelt trabalha a partir desse trecho do capítulo 7, o texto de Mateus capítulo 13, um texto muito conhecido por nós, que é a parábola do semeador. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto, Mateus capítulo 13, nós vamos ler alguns versos inicialmente desse capítulo e vamos pensar um pouco a respeito do que o pastor Roosevelt trabalha no seu livro, os tipos de coração que existem em relação à recepção da palavra de Deus. Porque nós não iremos ver pessoas a quem podemos discipular, discipulando outras pessoas, se o coração delas não estiver preparado para isso. É muito importante quando nós estabelecemos um processo de ensino do Evangelho para com outras pessoas, preparar o coração delas para que seja terra fértil e dessa forma possam multiplicar discípulos de Jesus. Em Mateus capítulo 13, versos 1 a 4, nós lemos o seguinte, versos 1 a 3, nós lemos o seguinte: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Então aqui no capítulo 13, nos versos seguintes, nós temos então o registro dessa parábola. Jesus se assenta num barco para conversar, para ensinar as pessoas, e ele faz uso de uma metodologia que utilizava com muita frequência, que era através de histórias, tentar ensinar profundas verdades ao coração dos seus discípulos, principalmente, e daqueles todos que o ouviam nas suas aparições públicas. E uma dessas histórias é esta, que está registrada aqui no capítulo 13 de Mateus, também no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, que fala a respeito da semente que é lançada e dos diferentes tipos de solo que ela encontra. Aí o pastor Roosevelt, ele trabalha exatamente esta analogia, a partir da página 98, para falar a respeito dos tipos de coração com os quais nós podemos nos deparar quando se trata de ensinar o Evangelho e de preparar o coração das pessoas para que possam gerar novos discípulos. O primeiro tipo de coração está aí na página 98, é a semente que cai à beira do caminho. A semente que cai à beira do caminho, meus queridos irmãos, é a semente que, como diz o pastor Roosevelt no seu livro na página 98, acontece o que ele aponta como falta de compreensão do que é de fato o Evangelho, do que é de fato a palavra de Deus. Uma mensagem não entendida, diz o pastor Roosevelt, é uma semente lançada à beira do caminho, que não cumpre o seu papel. Se não explicarmos bem as Escrituras Sagradas, o maligno arranca facilmente o que foi semeado. Por isso é preciso o discipulado. Por isso é preciso a caminhada. Por isso é preciso o um a um, para que nós possamos ensinar o valor da palavra de Deus, para que nós possamos ensinar o que de fato é a palavra de Deus. Quais são as características que o pastor Roosevelt destaca num tipo de coração como este, cuja semente é comparada à semente que cai à beira do caminho na parábola contada por Jesus? A pessoa ouve a palavra de Deus, mas o diabo vem e tira a palavra de Deus, como os pássaros, nesta parábola contada por Jesus, fazem com as sementes que foram lançadas. O segundo tipo de coração, meus queridos, assim, antes de entrar nela, um outro comentário que eu achei bastante interessante do pastor Roosevelt foi o seguinte: o discipulador deve levar o discípulo a se aprofundar sempre na palavra de Deus. Nós precisamos utilizar a palavra para discipularmos as pessoas. Nós não podemos achar que o discipulado é apenas conversa, é apenas contato, é apenas relacionamento. É relacionamento, é contato, é amizade, mas é tudo orientado pela e para a palavra de Deus. Nós precisamos focar o discipulado no ensino. E não precisamos ter o dom do ensino, não precisamos ser mestres
para ensinar a palavra de Deus, o Evangelho a outras pessoas. Quem experimenta o Evangelho na sua vida tem condições de ensinar o Evangelho a outras pessoas. Nem todos os discípulos de Jesus, aqueles do corpo apostólico, tinham o dom do ensino. Mas Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então o ensino faz parte do processo de vida discipular, independente de termos ou não o dom do ensino descrito na palavra de Deus. Todos nós somos chamados a gerar novos discípulos e a ensinar a palavra de Deus àqueles a quem nós temos acompanhado. O segundo tipo de solo, o segundo tipo de coração, são as sementes sobre as pedras. O texto do Evangelho de Mateus segue dizendo, meus queridos irmãos, no versículo 5 e 6, parte dessa semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. E quando Jesus explica a respeito desse tipo de solo, nos versos 20 e 21 desse mesmo capítulo, ele diz, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Meus queridos irmãos, este é o segundo tipo de coração, que muitas vezes recebe com muito entusiasmo a palavra de Deus, que logo está entusiasmado para ler e para estudar a palavra, mas com um curto espaço de tempo, isso vai arrefecendo no seu coração. E o pastor Roosevelt, então, diz que quando isso acontece, a pessoa ouve a palavra, recebe com alegria, mas fica na superficialidade do Evangelho. Não cria raiz, não se aprofunda. Então ela vai acreditar por um tempo, mas provavelmente quando chegar a provação, quando chegar a tribulação, quando ela tiver que dar uma resposta a respeito da sua fé, quando a sua fé for colocada em xeque, for questionada, é possível e até provável que ela abandone esse caminho e que ela não continue perseverando na palavra de Deus. Nós precisamos orar para que as pessoas com as quais compartilhamos o Evangelho possam também elas perseverar na palavra e na experiência com Jesus. O discipulador deve levar intencionalmente seu discípulo a ter a sua própria experiência com Deus, porque é assim, quando nós temos a nossa experiência com Deus, que nós aprofundamos. É a partir da experiência com Deus e para isso, através da palavra, conhecendo a palavra, estudando a palavra, que nós podemos experimentar e aprofundar a nossa experiência com o Senhor. É assim que nós podemos sair desse tipo de terreno, desse tipo de coração, para um coração em cuja terra brota a planta, brota uma árvore frondosa da experiência com o Senhor. É só lembrar do Salmo, capítulo 1, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Terceiro tipo de coração, meus queridos irmãos, são as sementes que caem entre os espinhos. Se nós olharmos o texto da palavra de Deus, nós vamos ver na continuidade daquilo que Jesus está dizendo na parábola. Outra parte, versículo 7, caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E quando Jesus Cristo fala a respeito da explicação disso no versículo 22, ele diz, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. Muitas vezes isso acontece ou pode acontecer com as pessoas que nós acompanhamos. Alguma realidade material, alguma frustração com alguém, com algum aspecto da vida cristã,
uma falta de compreensão do que é de fato a vida cristã pode levar a isso. No livro nós encontramos o seguinte na página 100. A pessoa ouve a palavra, segue seu caminho, vai seguindo o curso da sua vida, só que ela está muito presa às coisas deste mundo. Se lembra da experiência do jovem rico, destacada nos evangelhos, quando ele vai ter com Jesus e ele diz: olha, Senhor, eu estou pronto para te seguir, eu estou pronto para acompanhá-lo. E Jesus diz a ele: muito bem, você conhece todos os mandamentos, sabe todas as coisas, está faltando apenas uma coisa para você. Você deve vender tudo que você tem, você deve voltar e aí você irá me seguir. O que é que diz o texto da palavra de Deus? Que aquele jovem, aquele homem, aquele moço saiu da presença de Jesus porque ele ficou frustrado. Ele ficou frustrado, meus queridos irmãos, porque ele tinha que se desfazer daquilo que era a razão da sua vida. Jesus não estava pregando contra o acúmulo de riquezas. Ele estava pregando contra o acúmulo de riquezas infrutíferas. Quando o nosso coração está depositado no que nós temos e não em Jesus, nós somos como essa semente que foi lançada entre os espinhos. O que é material vai sufocar o que é espiritual. E nós não vamos conseguir colocar os nossos olhos naquilo que é o nosso chamado. Vai ficar sempre para depois. Vai ficar sempre em segundo plano. Gerar novos discípulos, cuidar de pessoas, ensinar o Evangelho, dá muito trabalho fazer isso. Muito. E se nós não focarmos, tendo o nosso coração bem trabalhado nessa direção, isso sempre, sempre ficará para depois das nossas vidas. Quarto tipo de coração, meus queridos irmãos, que nós aprendemos a palavra de Deus, é aquele que deve ser o nosso coração e o coração que deve ser gerado nas pessoas que nós acompanhamos. No versículo 8 do texto nós lemos: outra parte da semente caiu em boa terra. Glória a Deus. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Quando Jesus Cristo explica esta palavra no versículo 23 deste mesmo capítulo, ele diz: e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Meus queridos irmãos, aquele que ouve a palavra e que a entende, preste bem atenção nisso, aquele que ouve a palavra e a entende, dá uma colheita de 100, de 60 ou de 30 por um. Sabe o que é isso, meus queridos irmãos? Multiplicação de discípulos. Quem compreende o que é o Evangelho, quem compreende qual é o seu chamado, quem não deixa que a permanência numa vida cristã superficial, alguém que não deixa-se ser vencido pelos prazeres desse mundo, pelas seduções desse mundo, alguém que não apenas no momento inicial, mas depois do início da caminhada com Cristo, continua vivendo na presença de Deus, meus queridos, é alguém que vai frutificar, é alguém que vai dar frutos, é alguém que vai alcançar vidas. Para isso que nós existimos. Você se lembra que nós trabalhamos na semana passada, o texto base da aula da semana passada, primeira parte desse estudo, João capítulo 15, versículo 8, nós somos chamados para multiplicar discípulos. O texto diz, lá em João 15, 8, nisto meu Pai é glorificado. Como é que o Pai é glorificado? Pelo fato de nós darmos muitos frutos, é o que diz o texto. E assim vocês serão meus discípulos. Nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus, na medida que nós também fazemos discípulos, cuidando de pessoas, exercendo a mutualidade cristã, o pastoreio, não o pastoreio do ponto de vista do ofício pastoral, mas o pastoreio no sentido do cuidado que nós podemos ter uns para com os outros. Faça isso. Cuide de pessoas, invista a sua vida na vida de outra pessoa, com o propósito de ensinar a ela o Evangelho, para que o coração dela seja uma terra fértil, onde a palavra floresça e outras vidas sejam alcançadas através da vida dela. Queridos, seguindo então o nosso estudo, aliás,
um comentário importante que nós encontramos no livro na página 101. O fruto é consequência natural do efeito da palavra de Deus na vida de um discípulo. Leia na página 101 do seu livro. Vou repetir. O fruto é consequência natural do efeito da palavra de Deus na vida do discípulo. Na medida em que a palavra de Deus florescer em nossos corações como boa terra, nós iremos produzir frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Ainda sobre isso, meus queridos irmãos, um terceiro passo importante: é preciso intimidade com Cristo para multiplicar discípulos. Para que nós possamos ver discípulos sendo feitos através das pessoas que nós acompanhamos, nós precisamos checar o coração dos nossos discípulos. Não é controlar a vida dos nossos discípulos, mas é checar se eles têm entendido que a vida deles deve ser na direção de fazer outros discípulos. Não basta ser membro de uma igreja, não basta querer fazer discípulos, é preciso estar intimamente ligado em Jesus para produzir frutos. É preciso estar intimamente ligado a Jesus para produzir frutos. É um desafio, dá trabalho, não é fácil, mas, meus queridos, é uma experiência maravilhosa para a qual o Senhor nos chama: fazer discípulos de Jesus. Aqui no livro, nós encontramos na página 102 uma afirmação muito interessante do pastor Waylon Moore, que escreve um livro muito interessante chamado Multiplicando Discípulos, o método neotestamentário para o crescimento da igreja. E ele diz o seguinte: quando uma árvore está tão cheia de seiva que não pode mais contê-lo, o resultado é fruto. Quando um cristão está cheio de Cristo, os outros o veem e ouvem a respeito dele, e então são renascidos espiritualmente no reino de Deus. Deus forma novos crentes, desta forma, novos crentes são o fruto do verdadeiro discipulado. Se ficar meramente sentada, quietinha, a pessoa pode ter o fruto interno do Espírito. Mas Jesus disse que devemos ir e dar fruto. Esse é o nosso chamado. É para isso que nós existimos. Então nós precisamos conduzir as pessoas que nós temos acompanhado nessa direção, e que elas possam multiplicar discípulos, e que elas possam gerar novos discípulos, gerar novos frutos para a glória do nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos ter também a consciência de que haverão barreiras nesse processo. Mas nós, como discipuladores, ou como discípulos multiplicadores, nós precisamos encorajar as pessoas que nós ensinamos, a que, independente de quaisquer dificuldades, elas devem continuar insistindo nessa direção. A missão, meus queridos irmãos, a nossa missão enquanto discipuladores é também poder ver pessoas passando dessa condição de discípulos para discípulos que fazem discípulos. A missão do discipulador é desafiar o seu discípulo a crescer a cada dia em intimidade com Jesus. Na medida que nós vemos as pessoas que nós acompanhamos sendo desafiadas a buscar novos discípulos, então nós vamos vendo o processo de multiplicação acontecendo em nosso meio. Por isso, desafie a pessoa com quem você pode conviver e discipular a ter uma intimidade crescente, a ler a palavra de Deus, a continuar crescendo na experiência com o Senhor. Motive-o a ter um tempo específico para a sua atividade devocional diária, para que ele possa se concentrar no Senhor. E nesse tempo de pandemia, nós não podemos dizer que está faltando tempo. Talvez nós precisemos organizar o nosso tempo. Isso também é um desafio dentro de casa, mas é possível fazer isso. Nós somos chamados a ensinar as verdades bíblicas acerca da intimidade com Deus. E somos chamados também a orientá-los, a orientar as pessoas que nós acompanhamos, a buscar em cada texto lido
alguma lição preciosa para o seu dia a dia, para que ele possa também crescer na presença do Senhor. Você pode, inclusive, como nos sugere o pastor Rússio, orientar ou encorajar a pessoa que você acompanha, que ele possa registrar as suas anotações, as suas experiências com o Senhor, os seus pedidos de oração. Isso é muito importante. Cria vínculo, gera comunhão, intimidade com o Senhor. Então, a despeito de quaisquer dificuldades que possam se interpor nessa dinâmica, você deve, como parte do processo de ensino do Evangelho, você deve ensinar a pessoa que você vai discipular ou que você está discipulando a fazer isso também com outra pessoa. Repito, é desta forma, desta maneira que nós vamos garantir um processo eficaz de multiplicação. A partir da página 103 em diante, o pastor Roosevelt chama a atenção para algumas barreiras contrárias ao ensino do Evangelho. Ele diz que algumas barreiras surgirão por conta do ambiente. Outras barreiras serão colocadas por nós mesmos, para não falarmos de Jesus. Eu nunca fiz isso, eu sou uma pessoa muito recolhida, muito tímida, eu não sei como fazer, eu nunca fui ensinado a fazer dessa forma, então eu concordo com tudo isso, mas isso não é para mim. Meus queridos, nós precisamos lutar contra isso. Precisamos lutar contra estas barreiras à multiplicação, barreiras que serão colocadas à multiplicação. Seja como for, precisamos nos dispor a superar as barreiras. Sabe por quê? Porque, com certeza, é a vontade de Deus que nós façamos novos discípulos. Pastor Roosevelt, então, ele vai trabalhar a partir da página 104 do seu livro, você pode acompanhar conosco, o histórico da igreja primitiva, da igreja descrita no livro de Atos, e as barreiras que esta igreja também enfrentou. A igreja do primeiro século, a igreja de Atos, também enfrentou barreiras quanto a essa questão da multiplicação de discípulos. Então, fique tranquilo, as barreiras estão aí, elas tentarão nos impedir, tentarão ser obstáculos para a nossa vida, mas nós podemos avançar apesar disso. E quando você ler o livro, se você ainda não leu, você vai ver que através da ação do Senhor, mesmo essas barreiras podem ser vencidas. A primeira barreira que o pastor Roosevelt apresenta para nós aqui é a barreira da comunicação. Meus queridos, olha só como isso que nós podemos ler aqui na página 104 e 105 do livro, como isso diz respeito ao momento que nós estamos vivendo. Nós pensamos no primeiro momento, por conta dessa pandemia, olha, agora as coisas estão mais difíceis, agora nós não podemos estar no templo, nós não podemos comunicar o Evangelho, e agora nós estamos nesse tempo de recolhimento, de isolamento, nós estamos aprendendo como nós podemos fazer uso das tecnologias, como nós podemos fazer uso da comunicação do Evangelho através da tecnologia para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Então nós não estamos diante de uma barreira, pelo contrário, nós vivemos um tempo de oportunidade. O pastor Roosevelt trabalha então no seu livro, a primeira barreira que foi enfrentada foi exatamente a barreira da comunicação, por conta da língua. Na festa de Pentecostes, muitas pessoas vindas de muitas localidades estavam reunidas em Jerusalém. E elas não falavam o mesmo idioma. O que é que aconteceu? O Espírito Santo de Deus se manifestou na vida daquelas pessoas, na vida do povo. E o texto diz lá em Atos capítulo 2, na medida que Pedro pregava no seu idioma, cada uma das pessoas que estavam ali, cada uma delas, entendiam na sua própria língua. Então nós podemos achar, ou pelo menos no início dessa pandemia, poderíamos estar achando que tínhamos uma grande barreira para comunicar o Evangelho. Afinal, as pessoas não poderiam mais, ou não podem mais nesse momento, ir ao templo. Mas, meus queridos irmãos, que oportunidade o Senhor está abrindo diante de nós. Como eu citei no início da aula, com certeza, além da irmã Simone, outras pessoas devem estar aproveitando para assistir às aulas das outras classes
não apenas a classe onde está matriculado. Quando nós estamos no templo, isso não é possível. Quando nós estamos no templo, nós acompanhamos apenas a aula da nossa classe. Quando nós estamos no prédio da igreja. Mas agora, nós podemos ser edificados nesta classe, relacionamento discipulador, e nas outras classes também. Nós podemos aprender mais a respeito da oração, a respeito da história da igreja, a respeito dos fundamentos bíblicos da família. Por quê? Porque o Senhor está nos dando, através da tecnologia, uma grande possibilidade de crescer e de avançar. O texto diz também que uma segunda barreira que a igreja primitiva precisou enfrentar foi a proibição em relação ao anúncio do Evangelho. Os discípulos, nos primeiros capítulos de Atos, são impedidos de pregar o Evangelho. Pedro e João são inclusive presos, são açoitados. Os fariseus queriam inclusive matá-los. Mas, meus queridos, como diz o texto do livro na página 105, para Deus não há barreira na proclamação do Evangelho. Mais uma vez eu chamo a atenção para o que nós estamos vivendo hoje. Meus queridos, o que nós estamos vivendo hoje nos dá uma possibilidade de entender com muita propriedade o que nós estamos estudando. Olha como Deus é maravilhoso. De entender que a proclamação do Evangelho não depende do púlpito da igreja, daquele que está no púlpito da igreja, ou não exclusivamente dele, ou não apenas dele. A proclamação do Evangelho não depende de estarmos no templo. A proclamação do Evangelho pode acontecer por multiformas, variadas formas, através de vidas que experimentam do Evangelho na sua vida, independente de qualquer coisa. Pedro e João foram impedidos de pregar o Evangelho. Mas sabe o que eles disseram em Atos capítulo 4, versículo 20? Para os seus opositores? Eles disseram assim: nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Meus queridos, nada pode conter o anúncio do Evangelho. Nada pode conter a proclamação do Evangelho. Não há barreira. Não há barreira, não há dificuldade, não há timidez, não há falta de preparo, nada que nós possamos achar que é um impedimento para comunicar o Evangelho, nada pode impedir. Porque quando nós experimentamos do Evangelho, nós temos o desejo, nós somos impulsionados a compartilhar isso com outras pessoas. Outra barreira que está descrita aqui no livro, na página 107, é a barreira da perseguição. A igreja foi perseguida. A igreja, ela precisou lutar contra a perseguição. O próprio apóstolo Paulo, antes de se converter, perseguiu a igreja. Ele esteve presente, por exemplo, no apedrejamento de Estevão, considerado o primeiro mártir do Evangelho. Ele consentiu na sua morte, é o que diz a palavra de Deus. Depois, ele se converteu e ele também foi perseguido. Ele foi perseguido, ele foi preso. Ele também foi açoitado por conta do seu compromisso com o Evangelho. Meus queridos, nós estamos dispostos a ir até as últimas consequências, a abrir mão, por exemplo, da nossa zona de conforto. Eu nunca aprendi a fazer isso, eu não fui ensinado a fazer isso. O meu dom na igreja não é meu dom na igreja não é do ensino, o meu dom não é do evangelismo. Nós não estamos falando de dons espirituais. Sim, a Bíblia nos ensina que o Senhor distribui os seus dons a quem Ele quer, da forma como Ele quer. Cada um de nós, crente em Jesus Cristo, tem pelo menos um dom. Mas pregar o Evangelho e fazer discípulos não está relacionado com o nosso dom espiritual. Os dons espirituais, eles existem para a obra e para o trabalho da igreja, para o serviço da igreja local e da igreja no mundo. Mas, meus queridos, o chamado para fazer discípulos, ele é algo comum para todos os discípulos de Jesus, e não para aqueles que têm o dom do evangelismo ou têm o dom do ensino. Então, nós precisamos estar dispostos a vencer quaisquer barreiras. Sabe por quê? Porque essa perseguição ela pode ser inclusive interna. Nós, sem perceber, podemos nos auto-sabotar quando se trata de fazer discípulos.
dizendo que nós não podemos, que nós não sabemos, que nós não conseguimos. Ore. Peça ao Senhor que capacite você. Peça ao Senhor que te ajude. Ore com fé. Clame ao Senhor com fé. E o Senhor vai usar você para alcançar vidas para a glória de Deus. Uma outra barreira que foi enfrentada pela igreja no primeiro século foi a barreira da má compreensão da missão. Uma das barreiras enfrentadas por essa igreja foi esta: alguns equívocos na perspectiva da missão. Os primeiros convertidos eram judeus. E esses judeus, alguns desses judeus, tiveram extrema dificuldade em entender que o Evangelho transpassava as barreiras étnicas, culturais e religiosas. Quer um exemplo disso? O próprio Pedro. Em Atos capítulo 10, quando ele é enviado à casa de Cornélio, no primeiro momento, ele fica sem saber como fazer. Ele tem aquela visão dos céus enviando alimentos considerados pelos judeus impuros e, inclusive, se recusando a comer. Foi preciso que o enviado do Senhor insistisse com ele, o próprio Deus insistisse com ele, dizendo: você vai se recusar a comer algo que eu santifiquei? Isso aconteceu com a igreja em Jerusalém. Capítulo 15 também, do livro de Atos, mostra um pouco desta tensão, deste desconforto dos judeus em relação aos gentios, ou seja, aos não-judeus que estavam se convertendo. Mas, meus queridos irmãos, o Evangelho é para todos. O Evangelho não é só para aqueles que estão já dentro da igreja. A igreja não existe apenas para atender às necessidades daqueles que já estão dentro da igreja, dos seus membros, dos seus congregados. Pelo contrário, a igreja existe para que nós possamos alcançar as pessoas que estão fora. A igreja, ela não existe para apenas atender às necessidades e às vontades daqueles que já têm a Cristo. É claro que na igreja nós somos ensinados, nós somos capacitados, nós temos um ambiente saudável de comunhão, de relacionamento, mas a missão da igreja é alcançar novas pessoas. Nós existimos para isso. Nós não podemos ter uma compreensão equivocada do Evangelho. Insisto, todos nós somos chamados a desenvolver esta missão. Uma má compreensão do Evangelho, ela pode nos fazer nos assentar na nossa zona de conforto e achar que esse chamado não é para nós. Na página 110, no quadro em destaque do nosso livro, nós lemos: sempre que a igreja se posiciona como agente proclamadora do Evangelho, ela contradiz os padrões deste mundo e promove algum tipo de perseguição. Se está tudo muito bem, se está tudo muito calmo, se nós estamos deitados em berços esplêndidos, se nós não temos agido com voz profética neste mundo, se as pessoas não estão sendo alcançadas, se a igreja não está sendo relevante, se novos discípulos não estão sendo feitos, nós precisamos orar. Precisamos pedir que o Senhor possa mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Precisamos ter a ótica do reino para que nós possamos conduzir pessoas que possam conduzir outras pessoas à experiência com Jesus. Eu quero, meus queridos irmãos, antes de encerrar a nossa aula de hoje, eu quero mostrar para vocês um vídeo. Um vídeo para que você possa se lembrar do que de fato é discipulado. Acompanhe conosco. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar.
E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Isso é discipulado, meus queridos irmãos. Isso é igreja. Alcançarmos vidas em Cristo Jesus. Eu quero lembrar a você aquilo que nós temos dito a respeito dessa experiência com Jesus. O que é ser igreja multiplicadora? O que é ser igreja que faz discípulos? A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional. Essa palavra é muito importante. Intencionalidade, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Para que você não esqueça, estes são os princípios de igreja multiplicadora: oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes, compaixão e graça. Quero dizer para você também, para que você não se esqueça, da visão que nós temos adotado como Igreja Batista Central de Taguatinga, ser uma igreja em que todos os crentes, não apenas aqueles que têm o dom do ensino, do evangelismo ou da pregação, todos os crentes vivam como discípulos multiplicadores. Meus queridos, ser um discípulo multiplicador é ser um discípulo que conduz outros discípulos a fazerem também discípulos de Jesus. Esta é a nossa missão para este tempo, a nossa declaração de missão para este tempo. Compartilhar o Evangelho por meio de relacionamentos discipuladores e por meio de pequenos grupos multiplicadores. Nosso sonho é que daqui a algum tempo todas as pessoas da nossa igreja estejam vivendo uma dinâmica de PGM, de pequeno grupo multiplicador, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas através das nossas vidas. Compartilhar o Evangelho por meio de relacionamentos discipuladores e pequenos grupos multiplicadores, ensinando a palavra de Deus e despertando líderes para servir às necessidades da comunidade e da igreja. Repetindo, para servir às necessidades da comunidade e da igreja. Meus queridos, um dos textos que eu mais gosto na palavra de Deus é Atos capítulo 2, versículo 47, quando a Bíblia diz que a igreja contava com a simpatia do povo. É assim que deve ser conosco. Devemos ser uma igreja relevante, uma igreja que faz diferença, que é simpática às pessoas, que as pessoas tenham desejo de conhecer e de fazer parte. Uma comunidade alegre, vibrante, acolhedora, para a glória de Deus. Algumas aplicações práticas para que nós possamos encerrar a nossa aula de hoje. Se o seu discípulo estiver no nível de chamar, se você está começando a caminhada do discipulado com ele, você deve inicialmente apresentar o plano de salvação para essa pessoa. Sabe por quê? Como nós falamos semana passada, se ele não entende qual é o Evangelho, se ele não entende o plano de salvação para a vida dele, se ele ainda não confessou Jesus como o Salvador da vida dele, ele não vai entender nada do que nós estamos tratando, porque só pode entender o que é fazer discípulos quem já se tornou discípulo de Jesus. Se o seu discípulo estiver no nível aperfeiçoar, alguém que já conhece a palavra, que já entregou a vida a Jesus, que já foi batizado, talvez alguém que nunca experimentou esse tipo de discipulado, e nas nossas igrejas estão cheias de pessoas assim, que nunca passaram por esse tipo de discipulado. Busque conduzi-lo ao crescimento espiritual e à multiplicação de novos discípulos. Mesmo que alguém não tenha feito isso com você individualmente, você pode, na capacitação do Espírito Santo de Deus, fazer isso com outras pessoas. Em terceiro lugar, identifique as barreiras que impedem o seu discípulo, ou talvez você mesmo, de proclamar o Evangelho e gerar novos discípulos e ajude-o a superá-las.
E quem sabe essa pessoa vai ajudar você também a superar as suas barreiras. Se for um crente maduro, um crente que, assim como você estiver entendendo o processo da vida discipular, ele também vai ajudar você, para que vocês juntos possam vencer quaisquer tipos de barreiras e fazer novos discípulos em nome de Jesus. Meus queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, de isolamento, as pessoas que não têm Jesus, elas estão vivendo ainda mais preocupadas do que nós. Nós estamos preocupados com tudo que está acontecendo, tensos, ansiosos em saber quando a vida de fato voltará ao normal, mas as pessoas que não têm Jesus não têm a esperança que nós temos. Ore por elas. Selecione pelo menos uma pessoa para orar, intencionalmente. Procure mandar mensagens, fazer ligações, orações, talvez até pelo áudio do WhatsApp. Faça isso. E viva na dispensação da graça de Deus em Cristo Jesus. Quero agradecer muito a sua presença conosco nesse espaço, ou nesta manhã de domingo, dia 3 de maio, ou em outro momento que você está assistindo esta aula, que Deus possa falar ao seu coração, que você possa tomar para si esta palavra, a missão que o Senhor tem para multiplicar discípulos de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por tudo que nós podemos estudar nesta manhã. Que a Tua palavra continue reverberando no nosso coração. Que todos nós que estamos tendo acesso a esta aula, que todos nós da Igreja Batista Central de Taguatinga, possamos ser discípulos multiplicadores, discípulos que fazem discípulos para a glória de Deus. Esta é a oração que eu faço, no nome de Jesus. Amém. Na próxima semana nós vamos ao capítulo 8, o último elemento do relacionamento discipulador, que é a solicitação de contas, um processo também muito importante para que nós continuemos crescendo em Cristo Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Grande abraço!